Entender o jogo, o mercado, o que que eu estou trazendo aqui, o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: você tem que olhar para o mercado global da sua empresa. Então, eu falei sobre o setor de calçados, mas poderia ser qualquer outro, né? No meu exemplo anterior. O mercado que você atua está com qual tendência no mundo? E o que que causa isso? Então, se o seu mercado está em crescimento, por que que ele está em crescimento? E se ele está em retração, por que que ele está em retração? Por exemplo, um carro a combustão, ele pode estar em queda no mercado global. Por que que isso está acontecendo? Ah, porque o carro elétrico está em crescimento. Só por exemplo, tá bom? Então, o carro elétrico está em crescimento, o carro a combustão está em retração. Vamos supor que você produz algum insumo, algum equipamento, alguma peça para o carro a combustão. Será que a sua indústria consegue produzir esse equipamento ou um equipamento similar para o carro elétrico? Será que você consegue esse mercado para aproveitar um mercado em crescimento? Então, todas essas reflexões são fundamentais para a sua estratégia. Entender se o mercado que você está em queda ou se está em crescimento e o que que causa isso. Aí a gente vai falar sobre share. O que que é share? É participação de mercado. E aí eu estou falando aqui num contexto de países. Então, coloquei aqui, claro que é só um exemplo esquemático. Brasil, China e Estados Unidos, né? Então, o Brasil, aqui nesse exemplo, ele está crescendo, ele está aumentando participação. Ele começa aqui em 30% do mercado, ele vai atingir aqui 44,2%. Então ele está crescendo nesse exemplo. Enquanto a China aqui está perdendo mercado, certo? Perdendo participação de mercado. Por que que isso é importante? Porque isso trabalha com números relativos. Vamos supor, independentemente do mercado estar crescendo ou retraindo, eu consigo observar desse bolo aqui qual que é a fatia que pertence a cada um dos países, certo? Porque, por exemplo, com o mercado em crescimento, eu vejo todos os países eventualmente crescendo, eu falo, eu estou super bem, mas você está crescendo menos que o concorrente aí, que o país que concorre com você, em geral, você está mal. Então, essa análise relativa é muito importante. A mesma coisa vale para retração. Se o mercado está em retração, é natural, é esperado que os países todos tenham retração. Mas se você está caindo menos do que o seu concorrente, então, em tese, você está bem. Então, você precisa saber se o país que você vive está aumentando ou reduzindo o share em relação a outros países e por que que isso acontece? Se isso decorre de questões regulatórias, climáticas, o que que é, tá? E aí, por fim, a gente tem que fazer essa mesma análise em relação à concorrência. Então, vamos falar que você está aqui, você é o laranja aqui, e você tem dois concorrentes principais aqui que a gente está analisando. Isso pode ser inúmeros concorrentes, natural. Estou trazendo aqui exemplos para você. Então, onde que eu ia chegar aqui? Nesse exemplo um, você está aumentando o seu share, né, em relação ao seu concorrente. Aqui, ó. Então você tem aqui 30% e vai chegando, subindo a 44,2%. É o mesmo exemplo do Brasil aqui. Esse concorrente está perdendo o share e esse aqui está estável. Né? Tá bem similar, bem em linha. Nesse caso aqui, você está perdendo o share e esse aqui está ganhando enquanto esse outro está estável. Então você tem uma série de possibilidades. E aí você também precisa se perguntar quais são os seus concorrentes que estão crescendo. Ou se é você mesmo, ótimo, mas o que está te levando a ganhar o jogo dos seus concorrentes? Tudo isso faz com que você impacte necessariamente de uma maneira muito profunda a sua estratégia, de modo que você consiga saber o que que te diferencia, o que que diferencia quem está ganhando o jogo de quem está perdendo o jogo. Então, é isso que eu peço para vocês. Antes de fazer qualquer plano estratégico, formulação estratégica da sua empresa, entenda o mercado.
E aí, putz, você fala, cara, mas onde que eu vou obter esses dados que você está propondo aí? Um escopo aqui, um setor macro multissetorial. Você tem IBGE, IPEA, Banco Central, Banco Mundial. Todos esses órgãos aqui têm dados que ajudam demais nessa análise de mercado global e local e até eventualmente análise de concorrência. Então, se você é do mercado de educação, você tem o INEP para que tem um censo escolar que mede número de estudantes, uma série de coisas. Você tem CAPES para pós-graduação, produção científica, formação avançada, IBGE, SEBRAE e Receita Federal para comércio e serviços, por exemplo. Você tem para a indústria também IBGE, CNI. Enfim, estou mostrando aqui para vocês, né? A saúde, DataSUS, ANS. E aí para o agro você tem também IBGE, Conab, Mapa. Então, dá uma olhadinha aí. Se você não conhece essas origens de dados, dá uma pesquisada, dá um Google, usa inteligência artificial. Eu tenho absoluta certeza que com base nessas palavrinhas que eu trouxe aqui, você vai conseguir buscar uma fonte excelente para te ajudar a construir a estratégia da sua empresa. E aí, gente, esse é meu penúltimo slide de hoje, da aula de hoje. Então, o que que você precisa entender, né? Um, Nessa primeira etapa, entenda o jogo, o mercado. Você precisa entender o seguinte: o que que fazem os países que mais ganham share, né? O que que fazem os concorrentes que mais ganham share? E aí você precisa entender as práticas vencedoras, as práticas que eles têm, né? E aí, para além dessa análise mercadológica, é super importante buscar formadores de opinião no setor, no segmento que você atua. Ah, toma cuidado com o charlatão, porque tem muito. Então, no setor que você atua, quem faz previsões, quem dita tendências e costuma acertar, não vai atrás daquele que erra sempre, não é? Então, vale a pena dar uma olhadinha no histórico da pessoa e se ela tem fontes fidedignas, né? Buscar uma origem. Tem mercados que ditam tendência do mercado brasileiro até hoje. Isso já foi mais evidente, ou, né, assim, demorava mais para essa tendência chegar, por exemplo, dos Estados Unidos ao Brasil. Hoje em dia isso é quase imediato, mas ainda assim dá para beber dessa fonte. Entre outras, né? Mas só estou dizendo que você não vai saber com certeza que algo acontecerá, tá? Claro, a não ser que você tenha informações privilegiadas, setoriais e tudo mais, mas eu estou falando aqui para aqueles que não dependem desse tipo de coisa para definir a sua estratégia. E aí você tem essas informações, essas possibilidades, essas tendências, elas podem ou não se concretizar no mercado, mas analisar, ter informações sobre isso, observar alguns indícios de que essas tendências estão acontecendo, fortalecem demais a sua empresa, te deixa preparado para aproveitar essas oportunidades. E é esse exatamente o objetivo da estratégia. Por fim, se o seu mercado está em decadência, pelo que os clientes estão substituindo seus produtos? É como eu falei da questão do carro elétrico em relação ao carro a combustão, mas você pode pensar em diversos outros exemplos. E aí, só para a gente finalizar o vídeo de hoje aqui, eu quero trazer para vocês isso aqui. Bom, a estratégia, a gente falou um pouquinho hoje sobre estratégia e falou sobre o mercado. Eu ainda trarei outras aulas, né, para a gente falar sobre a dor do cliente, ou cliente, o valor agregado, a organização, os recursos, cultura e competências, os trade-offs, putz, eu vou fazer as escolhas que vão definir a minha estratégia, a síntese da estratégia vai ser onde jogar, como ganhar e o que não fazer. E por fim a gente vai para execução e resultado. Isso aqui eu queria explicar, isso aqui não é um plano, né?
fechado, absolutamente hermético, que a gente acredita que a gente vai estabelecer um plano e a gente nunca mais vai mexer. Não é isso. Essa execução, resultado, e a gente. Isso aqui é um ciclo, isso aqui a gente pode usar PDCA, a gente pode usar uma série de metodologias aqui para OKR, né? A gente pode usar uma série de metodologias aqui para, ao longo do jogo, a gente estabelecer o objetivo, eventualmente a gente muda o objetivo, mas assim, eventualmente a gente muda o objetivo. Mas o que a gente geralmente precisa mudar não é onde a gente quer chegar. A gente deve mudar a forma como a gente vai chegar até aquele lugar. Então, em geral, essa ideia, essa aula um sobre mercado, que diz muito sobre aonde a gente quer chegar, ela dá o norte da estratégia, onde jogar. Isso muda pouco no curto prazo. Quando você olhar para uma estratégia, você tem pontos fixos e pontos variáveis. Então, o que que é o ponto fixo? Ponto fixo é onde se quer chegar e que você quer agregar o melhor valor para o cliente. Mas a forma como você vai agregar esse valor ao cliente, ou o caminho que você vai percorrer para chegar lá, isso precisa ser flexível. Eu queria agradecer a todos que chegaram até aqui e dizer que após essa aula eu tenho a mais absoluta certeza de que você vai estar mais preparado para definir a estratégia da sua empresa. Um abraço e até a próxima.